Vai. Boa noite, queridos alunos. Boa noite, professor! Hoje vamos começar a aula de organização do trabalho. E o tema é princípios Do projeto organizacional. Muito bem, querido aluno. Então, nós vamos começar dando um embasamento teórico de como começou tudo isso. Começou na origem da produção, que era constituída em núcleos familiares de pequena produção, onde se usava força motriz e força animal. Como que funciona esse processo? Eu vou te mostrar um vídeo que vai explicar um pouco melhor isso. Ô, Nasquer! Eu queria uma coisinha aqui pra fazer o que eu faço e outra coisinha aqui pra ventar em mim, porque tá um calor danado. Puta que pariu! Entenderam, aluno? Sim. Então agora eu vou falar um pouco mais sobre a primeira Revolução Industrial, que ocorreu entre 1760 e 1840, com o surgimento da máquina a vapor, que a produção se desloca em núcleos familiares para as fábricas, necessidade de planejamento e coordenação do trabalho. Ô professor, mas eu não consigo entender hoje como funcionava antigamente. Calma, Você tem aluno. algum exemplo? A gente vai acabar de mostrar mais um exemplo para você. Nasquer! Essa máquina a vapor aqui tá usando o Brasil inteiro! Olha, facilitou demais meu trabalho! Viva a evolução! Agora eu vou falar um pouco mais sobre a segunda Revolução Industrial, que aconteceu no final do século XIX e início do século XX, com a divisão do trabalho, com a especialização do mesmo e com a criação das linhas de montagem e a organização clássica. Ô professor, não foi na segunda revolução industrial que começou a utilizar a energia elétrica no processo de produção? Muito bem, querido aluno. É isso mesmo. Você não teria algum outro vídeo para demonstrar como que isso funciona? Claro, eu vou mostrar para vocês agora. Olá, Vossa Senhoria, tudo bem? Boa tarde! Eu tô aqui, tô vendo que o senhor tá passando um calor danado aí, rapaz, de trabalhar. Eu tô aqui com um produto que veio na segunda Revolução Industrial, que ele funciona à base de energia elétrica. Caiu sua enxada. Eu não preciso mais dela, não! Ah, tudo bem. Esse produto aqui, ele tem a função de te refrescar. O senhor quer testar? Ô, meu irmão, pode por aí, cabra macho! Olha. Ô, louco, bicho! Isso aí é fresco de um jeito, deixa eu ver um pouquinho aqui, vai! Ui, quanta! Agora vamos falar sobre a terceira Revolução Industrial, que aconteceu de 1960 a 1990, com o desenvolvimento da microeletrônica, automação industrial para atividades repetitivas e a valorização do ser humano, como por exemplo nosso querido amigo Nelson conseguiu um emprego na empresa perto da cidade dele. Ô, rapaz, essa tecnologia aí, ó, aprendi muito, ó. Tirei até o sotaque, tô aprendendo a mexer no computador, comprei um tênis novo, tô de polinho, tô bem demais, rapaz. Ô, vamos embora, revolução! Agora, a última revolução industrial é a quarta, que é a chamada de Indústria 4.0, que é após 2010 que aconteceu ela. Com fábricas flexíveis, sistemas físicos e virtuais que cooperam de forma virtual e flexível, inteligência artificial, dispositivos móveis, flexibilidade de processos e produtos. Ô professor, essa quarta revolução aí não é aquela dos robôs lá que tem lá na FEI? É claro, Moreto. Parece até bicho. Agora que já contextualizamos todo o tema, entraremos nos princípios do projeto organizacional, que trata-se de duas abordagens. Uma delas é a abordagem clássica. Ô professor, eu tô precisando de um pouquinho de nota, assim, tem como eu apresentar esse daí? Pode sim, aluno, mas você vai fazer a apresentação sem olhar nos slides, ok? Ô, obrigado, professor. Deixa eu ir lá tentar um pouquinho. Professor, eu tô meio nervoso. Posso dar uma lidinha aqui? O bicho é burro, meu. Pelo amor de Deus. Não fala assim dele, coitado. Pode ler sim, pode ler os slides para você apresentar pra gente. Então, a abordagem clássica de Taylor é
A preocupação em aumentar a produtividade e eficiência do nível operacional das empresas. O foco nas tarefas no nível operacional. Foco na divisão do trabalho, as tarefas e separação de cargos. Intenção de gerar um ciclo vicioso. Tudo bem, aluna, vou considerar um pouco de nota para você sim, como você está precisando. Mas na verdade é importante salientar um pouco sobre o ciclo vicioso, que as empresas produzem mais para que tenha mais produtos e as pessoas comprem mais, gere mais lucro e a empresa comece a produzir mais e assim vira um ciclo vicioso. Continuando a aula, vamos falar um pouco de Ford. O Ford fala um pouco da produção em alta escala de produtos padronizados, e produção em linha e política de salário elevado, que acontece isso aqui. Eita lasqueira! Com esses salários elevados aqui, ó, nem conta de comprar um Fordão, tem? Tô indo pra onde, minha família? Vrum, vrum! Agora, o terceiro ator que fala sobre a abordagem clássica é o Fayol. E eu gostaria que algum de vocês pudesse vir aqui na frente apresentar. Eu posso ir, professor. Bom, vamos falar agora do Fayol, que também trata da abordagem clássica. Ele busca aumentar a eficiência da empresa por meio da forma e disposição dos órgãos componentes e suas inter-relações, tá? Diferente do Taylor, ele busca a ênfase na estrutura e não na tarefa. Ele criou também alguns princípios da administração, e são eles: divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de direção, subordinação dos interesses, remuneração do pessoal, centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa e espírito de equipe. Muito bem, querido aluno. Você foi muito bem e você tirou a nota máxima nesse teste. Ah, mas pra quê, professor? Uai, ele fez tudo certinho? Agora que já fechamos toda a abordagem clássica, entraremos na abordagem alternativa. Que foram 3 autores que falaram sobre essa abordagem, que é o Lawler, Trist e Zarifia, que na verdade é o desenvolvimento do modelo sociotécnico. São equipes estruturadas de forma cooperativa, não há pré-definição de funções para cada membro, o grupo se responsabiliza pelos recursos necessários. Existem algumas restrições, por exemplo, alteração de produtos, processos e normas internas de segurança. A organização é tratada como um sistema integrado e há uma adequação ao ambiente organizacional. O sistema é aberto, não existe uma solução universal, todos devem ter a oportunidade de participar do modelo organizacional e as pessoas têm autonomia para fazer a tomada de decisão. Depois de toda essa explicação que eu dei, algum aluno consegue me informar qual é a diferença entre a abordagem clássica e a abordagem alternativa? Professor, eu estudei. Posso falar? Pode sim, aluno. Professor, pelo que eu entendi, a abordagem clássica ela é uma abordagem mais centrada e tradicional, onde cada operador tem a sua função pré-definida, com processos padronizados e sem ter as suas opiniões levadas em conta pelo seu chefe. Já a abordagem alternativa é uma abordagem mais moderna, onde os grupos têm as suas funções pré-definidas, mas eles podem gerir os seus recursos da forma que achar melhor. Além disso, eles têm mais autonomia e poder de decisão nos processos produtivos. Muito bem, Leonardo. Nota 10 para você. Agora eu vou voltar a dar minha aula. Você viu, Morito, como seus colegas de sala estudaram sobre o tema e você não? Que coisa feia. Finalizando o tema, eu vou apresentar para vocês, na verdade você já conhece muito bem esse sistema, que é o sistema Toyota de produção, que na verdade ele juntou a abordagem clássica e a abordagem alternativa, pegando os melhores recursos de cada uma delas. O primeiro deles é a divisão e padronização do trabalho, o segundo é o coletivo antes do individual, o terceiro é a dedicação ao trabalho.